Hoje eu quero falar com você sobre o mito da mente vazia e por que ou como isso pode estar te atrapalhando a meditar. Essa história de mente vazia parece ser uma ideia bastante difundida nesse universo do yoga, da meditação ou do bem-estar mental, e me soa que isso virou assim um fato, uma verdade inquestionável. Você tem que esvaziar a mente, você tem que liberar a sua mente dos pensamentos e pronto, tá tudo certo, você tá ótimo, você tá mágico. E eu vou te dar minha opinião sobre isso, tá? Francamente, eu não acredito que esse seja o melhor caminho, nem para você começar no yoga, nem para você começar na meditação e nem para você ter mais saúde ou bem-estar mental. O que acontece? Primeiro ponto para a gente conversar sobre isso, antes de eu dar uma resposta objetiva para essa pergunta. Vamos elaborar as ideias. Primeiro ponto é o seguinte: esvaziar a sua mente pode criar ainda mais ansiedade e ainda mais ruído interno. Entenda, a meditação é um exercício de muita profundidade e é um exercício de muita introspecção. Então, se a gente pega uma pessoa que é ansiosa e coloca ela para fazer meditação, e inclusive uma vez eu vi um estudo falando sobre isso. Se não me falha a memória, esse estudo foi conduzido pelo. Caraca, como é o nome dele? É um autor muito famoso de uns livros, acho que é o Goleman, algo assim. Enfim, o cara que escreveu o livro lá famosão de inteligência emocional. Se não me engano, foi ele que conduziu um estudo em que pegaram de forma meio arbitrária pessoas que eram ansiosas, tinham transtornos de ansiedade. E pegaram essas pessoas e colocaram num programa lá de meditação, pura e simples, isolada, durante 8 semanas. Eu posso não estar falando os dados com precisão, tá? Mas a ideia foi essa. E aí eles acompanharam essas pessoas durante lá umas 8 semanas, e quando eles foram ver, o que tinha acontecido? Algumas pessoas sim estavam se sentindo melhor, estavam se sentindo menos ansiosas, porém outras pessoas haviam aumentado o seu nível de ansiedade. E por que eles não conseguiram encontrar nenhum fundamento, nenhuma teoria que explicasse o porquê de algumas pessoas terem tido bons resultados e outras não. Imagino que foi um estudo de pequena escala, tá? Mas não estou pegando isso aqui como, uau, base científica, veja só, é isso e acabou. Não, eu estou pegando isso aqui como um exemplo, tá? Para te dizer que a prática de meditação, ela te exige um estado de introspecção. E essa introspecção não necessariamente será saudável para uma pessoa que já não está tão bem emocionalmente. Então, se você já é uma pessoa ansiosa e aí você vai fazer um exercício de meditação, como falam por aí, de forma genérica, senta aí, fecha os olhos, esvazia a mente e fica aí durante meia hora, 40 minutos, uma hora. Já vi gente falando de que faz uma hora de meditação. Pessoas que praticam muito menos do que eu. Faz uma hora de meditação. Eu não faço uma hora de meditação, tá? Só para você saber. e, e aí essas pessoas acabam ficando sozinhas com seus próprios pensamentos e isso pode gerar um estado de ainda mais ansiedade, de ainda mais inquietação, de ainda mais desconforto emocional. Então, por que eu estou te dizendo isso? Para você entender que a meditação, ela é parte do yoga. Em geral, as pessoas querem tratar yoga e meditação como duas coisas diferentes. E tudo bem, hoje existem muitos tipos diferentes de meditação, muitas aplicações diferentes para meditação, mas é importante você se lembrar que lá no passado, se a gente olhar para trás, a meditação é um exercício originário do yoga. A meditação e o yoga não eram duas coisas separadas. A meditação estava dentro do yoga. E aos poucos, com os movimentos históricos da coisa, etc., essas coisas foram dissociadas. E quando você dissocia, você começa a fazer a coisa de forma incompleta. Então, quando você faz a coisa de forma incompleta, você pode ter resultados diferentes do esperado. Foi exatamente o que se verificou nesse estudo científico que eu mencionei aqui para você. Então, saiba que essa busca
meio genérica de esvaziar a mente pode te levar a um estado de ainda mais ansiedade, pode te levar a um estado ainda pior emocionalmente falando. O segundo ponto é a gente falar sobre o alimento da mente. Hoje, a gente pensa aí em campanhas de marketing, a gente pensa em redes sociais, é meio óbvio, eles já sacaram isso, e não sei se é algo para você, mas as empresas já entenderam isso, já sacaram isso, que o alimento da nossa mente é a dispersão. Por isso que a novidade ela vende muito mais, por isso que tudo que é muito moderno, muito novo, começou agora, por isso que tudo isso é muito vendável, é muito interessante e chama muito a sua atenção. Porque a nossa mente ela é movida, ela é nutrida por dispersão. Quando eu falo que ela é nutrida por dispersão, é literalmente isso mesmo, tá? Literalmente não, né? Ela não está sendo nutrida por dispersão. Mas quando você vê coisas estimulantes, figuras estimulantes, cores estimulantes, imagens, vídeos, coisas rápidas, tudo isso você vê e isso libera um mecanismo de recompensa no seu cérebro, pelo excesso de estímulo, pela quantidade de estímulo. E esse mecanismo de recompensa acontece com liberação de dopamina. E você literalmente vai se viciando naquilo. Você vai viciando a sua mente naquela dispersão, dispersão, dispersão. E a sua mente vai querendo cada vez mais, sempre mais. A gente vive hoje uma era onde estão todos disputando a nossa atenção, né, com coisas mais e mais aceleradas. Olha só meus vídeos. Várias vezes eu recebi comentários aqui de pessoas falando que gostam do meu conteúdo, que acham muito legal, que acham muito bacana, mas não tem grandes visualizações. Por quê? Não tem uma edição, né? Não tem uma vinheta, não tem uns cortes rápidos te trazendo para esse nível de atenção e concentração. É um vídeo meio monótono. É um vídeo que eu diria que se você assistir ele por si só, sem ficar lavando a louça ou caminhando ao mesmo tempo, com fone de ouvido, você já vai estar deixando a sua mente um pouco mais desacelerada. Porque é um vídeo intencionalmente meio monótono, tá? Pra gente conversar sobre ideias, às vezes um pouco mais profundos, um pouco mais fora do senso comum. Então, sabendo que o alimento da sua mente é a dispersão, você percebe que é um desafio absurdo, imenso, você querer parar a mente. É como se você quisesse passar fome, entende? É impossível? Não, não é impossível. Eu mesmo sou adepto de fazer jejuns, né, eventuais. Já fiz com muito mais frequência do que eu faço hoje em dia. Mas sim, você consegue passar fome intencionalmente? Consegue. Não é fácil, é desafiador. Tem pessoas com mais facilidade, outras com menos. Agora imagine você fazer a sua mente passar fome, entende? É mais ou menos isso que você faz se você fosse tentar esvaziar a mente. Não é um processo saudável. Essa é a minha opinião, esse é o meu ponto de vista. Você querer ir lá e simplesmente parar, eu acho que não vai dar certo. Isso nos leva ao terceiro ponto, que é o seguinte: a mente estável, a mente parada, vou colocar entre aspas porque ela não para exatamente, tá? Mas a mente nesse estado de maior estabilidade, nessa menor atividade, essa mente parada, ela é o objetivo final, digamos assim, tá? Tô colocando muitas aspas porque esse termo não é bem adequado. Agora, qual que é o detalhe mais importante de você entender? Que para você chegar nessa estabilidade mental, o caminho não é esvaziar a mente. O caminho não é parar a mente. O caminho é fazer uma técnica de meditação. E aqui eu preciso fazer um parênteses rápido, que o termo meditação para nós do Ocidente, ele tem uma conotação reflexiva, né? Na própria Igreja Católica nós temos, fala-se muito sobre meditações, meditações da Quaresma, por exemplo. Estamos na época disso. E é você ler ali um texto e meditar sobre aquilo, trazer aquilo para a sua realidade e refletir sobre. Entenda que essa meditação é totalmente diferente de quando a gente fala de técnica de meditação. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, tá?
utiliza-se o mesmo termo, mas o conceito é totalmente diferente. Se a gente fosse usar um termo técnico para definir a técnica, o treinamento de meditação que se faz no yoga, o melhor termo seria dhyana, tá? Um termo em sânscrito que designaria o que você faz ali nesse exercício, mas ninguém ia entender essa palavra esquisita, então não faz sentido a gente usar, tá? Então eu uso meditação, mas faça esse rápido parênteses para você não confundir uma coisa com a outra, beleza? Fecha o parênteses e a gente volta agora. Qual é o meio, qual é o caminho para você alcançar essa estabilidade mental? Fazer a técnica de meditação. E veja bem, a técnica de meditação não é feita tentando esvaziar a mente. Não é isso que você tenta fazer enquanto você treina. O que você tenta fazer é basicamente uma de duas coisas. Existem dois grandes grupos, tá, de meditação, vamos dizer assim, dois grandes tipos de meditação, que a partir dela deriva-se várias outras possibilidades. Mas basicamente, se você entender essas duas, você entende a origem de qualquer treinamento de meditação. Você pode fazer a meditação do foco e você pode fazer a meditação do não foco. Basicamente é isso. Qual que é a ideia da meditação do não foco? É você... Eu conheço um exercício de meditação de não foco. Por que eu conheço só um? Porque não é o que eu treino, não é o que eu faço. Mas eu vou usar para exemplificar o que eu conheço. Imagine, você vai lá, fecha os olhos e tal, se senta confortável. Imagina um trem passando diante de você e cada um dos vagões desse trem é um pensamento. E esses vagões estão carregando os seus pensamentos. E aí você olha para os seus pensamentos, você vê eles passando diante de você e você não se apega a nenhum deles. Você deixa eles simplesmente passarem e irem embora. Seria mais ou menos isso. Esse é um exercício de meditação do não foco. Ou seja, você tem uma intenção de não se apegar a nenhum pensamento, deixar eles fluírem para que você esvazie a sua mente, para que você entre num estado de maior estabilidade mental, certo? E existe o outro tipo de exercício, que é a meditação do foco. Esse é o que eu faço. Como que funciona? Basicamente, você pega uma coisa, literalmente pode ser qualquer coisa. Você pega uma coisa, você pega um objeto e você vai focar a sua atenção sobre este objeto. Uma vez que você foca a atenção sobre esse objeto, você vai continuar ali se concentrando nisso o quanto você conseguir. A ideia é essa. Uma vez que você concentra em um objeto, o que vai acontecer? A mente vai devagar, ela vai distrair, ela vai dispersar, vai demorar um tempo até você perceber que você dispersou e você vai trazê-la de volta para o objeto de meditação. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil de você entender. Vamos fazer uma meditação do foco sobre a imagem de uma vela. Imagina a chama de uma vela. E você vai lá fechar os olhos e vai imaginar a imagem da chama de uma vela. Concentra na chama da vela, chama da vela, chama da vela. E aí você começa a dispersar, distrair, começa a pensar no trabalho. Eita, pera, era para concentrar na vela. Aí você volta, concentra na vela. Eita, daqui a pouco, nossa, esqueci de pagar o IPTU. Isso aconteceu de verdade comigo. Nossa, caraca, esqueci, tinha que ter pago. E agora, como que eu faço para pagar atrasado? Não, calma, volta, chama da vela. E assim você vai. Quando você faz esse exercício da meditação do foco, você tem um processo de educação da mente. A sua mente, ela não vai ficar parada em um objeto, por mais avançado que você seja no yoga, tá? Eu que pratico há 15 anos e você que está começando hoje, nós dois fazendo o mesmo exercício de meditação, concentrar na vela. Qual que é a diferença entre eu e você? A tendência, tá? Óbvio, tendência é que eu consiga ficar mais tempo concentrando na imagem da vela, eu disperse menos a minha atenção, e quando eu dispersar, eu consiga perceber que eu dispersei mais rápido e trazer a atenção de volta mais rápido. O iniciante, ele tende a dispersar e ficar mais tempo divagando, tanto que às vezes, vai lá, 5 minutos de meditação, ele tá divagando, pum, acabou o exercício. Nossa, eu nem lembrei da vela, tá? Acontece, quando você tá começando é assim. Mas entenda, eu e você vamos dispersar. A diferença é o quanto isso vai acontecer
e o quanto nós vamos conseguir ter consciência rápida do processo e voltar ao exercício de concentrar em uma coisa só. Se você conseguir manter a concentração tempo suficiente nesse único objeto, o que aconteceria? A sua mente iria entrar nesse estado de plena estabilidade e iria parar os seus pensamentos, tá? Eu estou colocando entre aspas os parar o pensamento. Não é que parar o pensamento não seja um efeito... Não é o que vai acontecer? É. Mas você não deve buscar isso, entende? Você precisa estar concentrado no exercício. Parar a mente vai ser uma consequência do treino disciplinado ao longo de anos. Aí você vai parar a mente, aí você vai entrar no estado de meditação profunda. Mas assim, isso é uma outra conversa. Se você fizer o treino que eu estou te falando aqui de concentrar em um objeto, cara, isso já é suficiente para você amanhã se sentir melhor, tá? Simples assim. Por quê? Porque por mais que você disperse, você treinou a sua mente, você educou o seu pensamento a focalizar no que você escolhe focalizar. Isso por si só já é um baita exercício de concentração e de foco. Isso por si só já melhora muito o funcionamento do seu cérebro. Quando você medita, você treina regiões do cérebro, você desenvolve regiões do cérebro que aumentam o seu foco e a sua estabilidade emocional. Então, esquece a história de esvaziar a mente e faça o exercício. Se a mente vai esvaziar, se não vai, deixa isso para lá. Se acontecer, aconteceu, parabéns. E se não acontecer, tá tudo certo. Segue no seu treino, segue na sua disciplina, que você vai ver resultado prático disso no seu dia a dia. Entendido que existem esses dois tipos de meditação, a gente vai para o último ponto, que é o passo a passo que eu acredito ser o mais eficiente para você treinar meditação. Como eu disse, a meditação é parte do yoga. Portanto, para que você consiga meditar, o melhor caminho é praticando yoga. É você fazer a meditação juntamente com o yoga. E aí eu vou te contar como que eu fiz a minha trajetória praticando, ou melhor, nem foi como eu fiz. Eu fui fazendo aula, eu fui praticando numa escola de yoga, mas aos poucos eu fui ganhando cada vez mais autonomia na prática, de praticar mais em casa, de fazer práticas mais longas, além daquela coisa quadradinha de aula 2 vezes na semana no estúdio. E conforme eu fui fazendo isso, eu fui encontrando caminhos, tá? E olhando para trás, como que eu percebo que foi esse caminho? É mais ou menos assim. Você precisa, antes de mais nada, construir um corpo firme e estável. Como que você vai fazer isso? Através da prática do yoga. Quando você pratica yoga, você tem os asanas, que seria a parte física do yoga, as posturas, posições, chame como você quiser. O nome técnico são asanas. Quando você faz um asana, você vai fazer ele e você vai fazer uma permanência naquela posição. Quanto tempo de permanência? Depende do seu nível de prática. Pode ser 30 segundos, pode ser 1 minuto, pode ser 1 minuto e meio, pode ser 2 minutos, pode ser mais do que isso. O fato é, quando você faz uma posição e você fica parado nessa posição, você está construindo estabilidade física, você está construindo firmeza através de uma posição física, tá? Essa é a ideia. Se você for pensar, quando você senta para meditar, você tem que estar estável. Se eu sentar para meditar e ficar coçando a cabeça, mexendo o nariz, mexendo a orelha, você vai estar completamente disperso. Acontece que fazer isso sentado de pernas cruzadas é muito difícil. Fazer isso em várias posições diferentes que fortalecem o corpo, treina equilíbrio e flexibilidade, é mais fácil. É mais interessante, né? É mais divertido, é mais gostoso, é mais prazeroso. Então você comece a sua prática de yoga, ela vai ter vários estágios ao longo da sua jornada. No começo, o que eu te sugiro? Faça muito asana, faça muita parte corporal e fique bom nisso. Bom em que sentido? No sentido de você ficar estável, você conseguir montar a posição, ficar parado nela, de olho fechado, se concentrando em você, introspectivo ali e tal, estável, firme, durante um incrível tempo de 2 minutos. Depois disso você muda e vai para outra. Depois que você ficar bom nisso, depois que você estiver desenvolvendo bem o seu corpo físico, você entra numa segunda etapa, que é a de treinar com qualidade
as técnicas respiratórias. O que são as técnicas respiratórias? É o que chamamos de pranayama. O mais importante do pranayama é você evoluir no ritmo respiratório. Vou te dar um exemplo para ficar mais fácil. Vamos pegar o ritmo 1-4-2. O que significa 1-4-2? Significa que você inspira em um tempo, segura com ar 4 vezes o tempo da inspiração e solta o ar no dobro do tempo da inspiração. Então, se você inspirar em 3 segundos, você vai segurar com os pulmões cheios durante 12 e soltar o ar em 6, ok? Isso é o ritmo 1-4-2, sendo contado com um tempo de base de 3 segundos. Você começa por aí. E aos poucos você vai evoluindo. Você começa fazendo 5 minutos só de respiração. Depois você aumenta para 10, você aumenta para 15, você aumenta para 20, para 25, para 30, para 40 minutos só treinando respiração. Sentadinho de pernas cruzadas lá quietinho. E o ritmo é 3, 12, 6. Daqui a pouco é 4, 16, 8. Daqui a pouco é 5, 20, 10. Assim você vai progredindo. Quanto mais você avança no ritmo, mais avançado é o seu treinamento respiratório. Por quê? Porque quando você está com o corpo imóvel, parado, estável e começa a ter o controle de suprimir a respiração por mais e por mais tempo, você está pouco a pouco controlando a sua mente. Quando a sua respiração para, a sua mente para. Quando você está fazendo uma retenção voluntária da sua respiração, a única coisa que ocupa o seu pensamento é quando que vai chegar a hora de soltar o ar? Quando que vai chegar a hora da próxima inspiração? E esse processo mantido durante longos períodos de tempo, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, você entra num estado de estabilidade mental absurdo. Saiba que treinar técnica respiratória é capaz de produzir o mesmo efeito cerebral que a meditação. Então, quando você faz uma respiração com esse treinamento que eu estou mencionando aqui para você, você já está entrando num estado de equilíbrio emocional altíssimo e você está se preparando para tornar a meditação mais agradável. Por quê? Porque só com esse tipo de respiração, a ansiedade vai deixar de ser uma questão. Ela vai estar muito mais equilibrada, muito mais controlada. E quando você for meditar, você não vai correr o risco de ficar mais ansioso por causa da introspecção e etc. Entende? A gente está preparando a base para que a meditação seja mais fácil, mais confortável. E depois de você ficar realmente bom nessa respiração, aí sim você começa a treinar a meditação. E perceba, eu vou falar tempos aqui, não se assuste, tá bom? Eu acho que você devia começar a praticar yoga com 20 minutos por dia, criar disciplina. Aos poucos você vai construindo uma prática de 1 hora e depois de mais de 1 ano, assim, com você nessa constância, nessa disciplina, fazendo disso de fato uma coisa que faz parte da sua vida, que é uma coisa habitual, aí a gente evolui a tal ponto de às vezes você fazer 1 hora só de asana todo dia, 40 minutos só de respiração. Só de fazer essas duas coisas, você já vai estar num estado de estabilidade tão grande que na hora que você vai fazer a meditação, é fácil, é fluido. Você não precisa fazer 1 hora de meditação. Você vai fazer 15 minutos, você vai fazer 20 minutos, e isso vai ter um efeito muito forte, muito poderoso. E pelo fato de você ter preparado o seu corpo e suas emoções para começar a fazer a meditação, você vai ter um processo muito mais fluido, mais leve e menos ansioso. Então, eu acredito que esse é o processo ideal para você treinar meditação. Por quê? Porque você vai colher efeitos semelhantes ao da meditação desde o começo, mas você vai construindo uma base forte para que a meditação não seja um treinamento sacrificante, tá? Tipo, esvaziar a mente, e isso não gere esse estado ansioso em você. Esse passo a passo é exatamente o que eu ensino na comunidade Sato. Se você quiser conhecer e entender como funciona, ver se faz sentido para você, olha aqui na descrição do vídeo que vai ter o link para você acessar. Dito tudo isso, vamos responder nossa pergunta inicial. O mito da mente vazia. A mente vazia é uma coisa que vai acontecer se você praticar yoga e meditação com profundidade? Sim, ela vai acontecer, mas você não deve buscar isso. Você deve fazer a técnica, você deve buscar a estabilidade,
fazer o treinamento com constância, com disciplina, por tempos pouco a pouco cada vez maiores, e essa construção lenta e gradual da estabilidade física, emocional e mental vai te levar a um esvaziamento da sua mente. Mas você não deve ter isso como objetivo, como foco, porque isso não vai ser saudável para você. Pelo menos é a forma como eu enxergo. E o segundo ponto, por que você falha ao meditar? Porque você está tirando a meditação do contexto do yoga. E ao fazer isso, eu diria que você está pegando o que tem de mais difícil no yoga e querendo fazer só isso. Tá? A gente às vezes acha que aquelas coisas de flexibilidade, de força lá do yoga é o mais difícil. Não é. Difícil é meditar, cara. Nossa, mas é muito difícil. Observar seus pensamentos, estabilizar os pensamentos, ficar concentrado numa coisa só. Cara, isso é infinitas vezes mais difícil do que ficar fazendo malabarismo corporal. Porque a gente está falando de algo que é muito mais sutil. A gente está falando de pensamento. Força, todo mundo acha um tutorial aqui na internet. Como fazer bananeira? Pronto, estou fazendo bananeira daqui a um tempo. É só treinar todo dia que você chega lá. Você vê os exercícios, você repete os exercícios, a coisa acontece. Agora, a mente é muito sutil. Eu te falei aqui como fazer. Se você tentar fazer agora, você não consegue. Por quê? Porque a sutileza é muito grande. Observar os seus pensamentos exige uma atenção, uma sensorialidade absurda, uma sensibilidade absurda. Não é algo que você consegue fazer da noite para o dia. Não é algo que você consegue começando hoje, não é algo que você vai estar fazendo muito bem feito daqui a um ano. Vai estar muito melhor do que hoje, mas você ainda vai se sentir meio iniciante. Então, é um processo de longo prazo, tá? É uma coisa que precisa realmente de dedicação. Por isso que eu sinto que o yoga é um caminho para poucos, porque ele não é novidade, né? Tem mais de 5.000 anos, não é nem um pouco novidade, não é fácil, exige disciplina, exige constância, exige pouco a pouco, cada vez mais tempo e dedicação, a ponto de passar de 1 hora. Puxa vida, hoje todo mundo quer fazer treino HIIT, né? De 15 minutos e resolver logo esse negócio e ir embora para casa. As pessoas querem soluções rápidas. E o yoga definitivamente não é uma solução rápida. Eu acho que é por isso que todo mundo não, mas existe uma ideia forte também de associar o yoga com o estilo de vida, porque se você não abraça a coisa como um hábito, seus resultados serão muito limitados. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você, espero que tenha sido até mesmo encorajador para você fazer a coisa de um jeito mais leve, tá? Não tenha pressa, é um processo de longo prazo, mas que esse vídeo possa te animar, você que está começando agora no yoga ou na meditação, mas que esse vídeo possa te animar de que existe um caminho mais tranquilo, mais leve, mais eficiente. Você não precisa praticar comigo para percorrer esse caminho. Você pode simplesmente ir buscando fazer o que eu te falei aqui. Começa devagar, foca no corpo, depois na respiração, depois você vai para os pensamentos. Sem pressa, no seu ritmo, sem pressão. Por hoje é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, aquela coisa toda, e a gente se vê na próxima. Até lá.